A paz de Deus de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Vamos continuar mais um estudo da Palavra de Deus, livro de Levítico, no capítulo 25. No vídeo passado estudamos o ano sabático, que era o ciclo de 7 anos, que Deus instituiu, que em 6 anos eles podiam trabalhar a terra, e no 7º ano eles deveriam descansar, né? Agora nós vamos estudar o ano do jubileu, um ano muito importante para nós cristãos, porque nós devemos estudar esse ano, porque o próprio Salvador Jesus Cristo falou sobre esse ano, ele o chamou de ano aceitável, né? Como está escrito em profeta Isaías. Então eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias no livro de Lucas, capítulo 4, verso 16 e 21, para a gente ver essa passagem que Jesus Cristo falou do ano do jubileu, para a gente poder entender melhor esse capítulo, tá bom? Então vamos ler com a ajuda de Deus e aqui do seu bom Espírito, em nome de Jesus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Glória a Deus. Imagina que honra ver uma profecia se cumprir na sua frente. Eles tiveram essa honra, mas não deram valor. Eles expulsaram Jesus daquela sinagoga, né? Porque eles não entenderam que ele era o ungido, que ele era o Messias. Eles não acreditavam que ele estava cumprindo aquela profecia de Isaías, né? Porque o Espírito do Senhor é sobre mim, né? Nós vimos no batismo, o Espírito Santo de Deus pousou em forma de pomba na cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então cumpriu essa profecia de Isaías, né? O Espírito Santo era sobre ele, né? Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, né? O nosso Deus o escolheu para que ele fizesse a missão dele vindo aqui na terra, né? Então, Jesus Cristo é o ungido, é o Messias em hebraico, e para nós, do grego, Cristo significa ungido também. Então, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo é o ungido de Deus que veio para evangelizar, trazer para os pobres, né? E enviou para curar os quebrantados de coração. Então, todo aquele que tem dor no coração, Jesus Cristo cura. Todo que está quebrantado, Jesus Cristo ele levanta. Os que se humilham diante da presença de Deus, ele perdoa, ele aceita. E nós somos aceitos diante do Pai graças ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ele cumpriu tudo isso aqui. Ele veio apregou a liberdade aos cativos, porque todo aquele que peca é escravo do pecado. Então ele é um cativo, ele é um prisioneiro do pecado. E Jesus Cristo ele veio nos libertar do pecado. Porque quem tem fé nele, não há condenação sobre ele. E quem se batiza e vive para Cristo, não peca mais. Então, ele nos liberta do pecado. E a partir daí, nós começamos a caminhar para a vida eterna, né? Então, é muito lindo isso daqui. Então, tudo isso aqui se cumpriu, essa profecia de Isaías, né? Que ele leu lá na sinagoga. E os fariseus não deram valor. Então, deem valor, porque esse ano aceitável é muito lindo. É o ano do jubileu que nós vamos estudar agora no Levítico 25. É o ano que Jesus Cristo veio e fez a obra de salvação na cruz. É muito importante o ano do jubileu, o ano da liberdade. Nós temos liberdade, nós somos aceitos diante do Pai, graças ao sacrifício, ao amor de Jesus Cristo por nós. Então deem valor a esse ano do jubileu. Vamos estudar como é que funciona isso aqui, né? Porque na época da lei, Deus ensinou a Moisés e aos sacerdotes liberdade física, né? A pessoa tinha perdido sua terra, ele recuperava sua terra. Se ele era escravo, ele era liberto, né? Mas o nosso Senhor Jesus Cristo ele veio nos trazer a liberdade espiritual. Então, que coisa linda isso daqui. Então vamos estudar o Levítico 25 para entender de forma física, para entendermos melhor o tamanho da obra que Jesus Cristo fez na cruz por nós, né? Então aqui vamos ler a partir do Levítico 25, a partir do verso 8. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu, no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, né? Então, ao soar da última trombeta, Jesus Cristo voltará
e vai arrebatar sua igreja. E todos aqueles que estão cativos aqui nesse mundo, que nós não somos daqui, nós somos peregrinos, né? Nós vamos poder voltar para a nossa terra, verdadeira terra, para o céu, né? Então é isso que Deus quer ver anunciar para nós. É isso que Jesus Cristo veio anunciar, a libertação, o ano do jubileu. E era no dia da expiação, né? Tem um vídeo sobre o dia da expiação aqui no meu canal, que é muito lindo. Todos os pecados são perdoados. Então Jesus Cristo aponta para tudo isso, né? E santificareis o ano quinquagésimo, e apregoareis a liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Né? Aqui está falando aqui que era para pregoar liberdade nesse dia, né? Nós que já somos libertos por Jesus Cristo, que já aceitamos, nós devemos apregoar o evangelho, para que as pessoas possam ser libertas por ele também, tá bom? O ano quinquagésimo vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis o que nele nascer, de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas, porque jubileu é santo, será para vós, a novidade do campo comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão, e quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima seu irmão, conforme o número dos anos, desde o jubileu, comprarás o teu próximo, e conforme o número dos anos das novidades, ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos, aumentará o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixará o seu preço, porque conforme o número das novidades é que ele te vende, né? Que ele te venda. Então, como no 50º ano todos iam voltar à sua terra, né? Eles não tinham a terra deles, eles compravam, mas não era deles, a terra era do Senhor. Então eles não podiam ficar com a terra perpetuamente. Mas no ano do jubileu, todas as tribos voltavam às suas terras originais. Isso é uma garantia que Deus deu a eles para uma segurança, porque se alguma tribo prosperasse muito e comprasse todas as terras, a outra tribo ia ficar sem nada. Então é uma forma que Deus de garantir a igualdade, né? Hoje a gente vê muita desigualdade na terra, né? Muitos têm muito, outros não têm nada. Mas no tempo de Deus, na lei de Deus, Deus mostrava que ele quer igualdade na terra, né? E que não era para eles, ninguém oprimir seu irmão. Não era para eles cobrarem, por exemplo, se faltava só um ano para chegar no jubileu e aquela terra ia ser devolvida aos seus donos, ele não podia vender e cobrar o valor como se até ele fosse ficar bastante tempo naquela terra, né? Ele tinha que cobrar o valor só de um ano. Agora, se faltasse 10 anos para o jubileu, ele teria que cobrar o valor de 10 anos. É assim que funcionava a negociação de terras naquela época. Aí veio na minha cabeça aqui, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem uma parábola que ele foi achando pessoas e foi contratando para trabalhar na vinha, né? E ele foi de manhã, contratou uma turma, foi à tarde, contratou outra turma, e depois, quase para acabar a colheita, contratou outra turma. Mas para todos ele combinou o mesmo salário, né? E aí quando ele foi pagar, aqueles que trabalharam desde o começo acharam ruim e reclamaram com Jesus, né? Por que eu estou recebendo o mesmo tanto daquele que trabalhou só um pouquinho? Aí Jesus Cristo falou para ele, olha, foi o que eu combinei com você, não foi? Então Jesus Cristo, agora ele mudou. Isso aqui era para se negociar as terras, o salário, conforme o tempo para chegar ao jubileu, né? Mas o nosso Salvador, ele colocou o preço igual para todo mundo. Não importa se você acreditar em Jesus Cristo hoje, começar a servir a Ele hoje, ou aquele que no seu último momento de vida aceitar Jesus Cristo e reconhecer Ele como seu Salvador. Todos vão herdar a vida eterna. O salário é o mesmo, né? Então, eu associei com isso daqui, né? Não sei se tem muito a ver, mas estudem e comparem. Eu acho que faz sentido, tá bom? Nessa época aqui, era por tempo de terra, era pago, negociado o preço. Mas com Jesus Cristo, não. Não importa quanto tempo de obra você tem, o salário é o mesmo, tá? É vida eterna. Ninguém, pois, oprima ao seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E fazei os meus estatutos e guardai os meus juízos, e fazei-os assim, habitareis seguros na terra. Então aqui Deus está mostrando para nós como que nós temos segurança. Naquela época de Canaã, para que os outros povos não atacassem Canaã, eles deviam seguir as leis de Deus. Então, toda vez que eles desobedeciam isso aqui, eles eram atacados, ou se eles entravam em alguma guerra, eles perdiam. E toda vez que eles eram fiéis a Deus, aos seus mandamentos, eles venciam as guerras.
Isso funciona no mundo espiritual da mesma forma ainda nos dias de hoje, para nós igreja. Se a gente é obediente a Deus, serve a Deus, Ele nos garante proteção, segurança, paz. Mas a partir do momento que nós o desobedecemos e saímos da sua lei e do Evangelho de Cristo, nós perdemos a proteção espiritual e o adversário tem legalidade nas nossas vidas. Então não dê chance para o adversário. Vamos obedecer a Deus, servir a Deus em espírito e em verdade. E nosso Deus é maior do que o inimigo, né? Então aquele que tem luz, as trevas não prevalecerá. Mas se você deixar a sua luz apagar, aí as trevas vai tomando conta. Então toma cuidado com isso. Então quer ter segurança? Seja obediente a Deus. E se disserdes, que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear nem colher a nossa novidade? Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no sexto ano, para que dê fruto por 3 anos. E no oitavo ano semeareis e comereis da colheita velha até ao ano nono, até que venha a sua novidade, comereis a velha. Então, o que Deus está ensinando a eles? Confiar em Deus, porque Deus é o Deus da providência. Então, se Ele falou que é para guardar o ano, confia em Deus, porque Ele vai te abençoar, que não vai faltar comida nesse ano, né? Então, isso para nós no dia de hoje também é importante. Você está preocupado com suas contas, com as dívidas? Fique em paz, confia no teu Deus, trabalha, se esforça o mês inteiro, faz o seu melhor, orando, buscando a Deus em santidade, fazendo o seu melhor no serviço, e Deus vai honrar suas dívidas, Deus vai honrar suas contas, tá bom? Ele é o Deus da providência. E se necessário for, Ele vai mandar até anjos, servos de Deus, te servir, mandar fazer uma compra e levar na tua casa. Oração, confia no teu Deus, não vai faltar nada na tua casa, tá bom? Não falta pão na mesa do justo, né? Então, o justo não mendiga o seu pão, está escrito na palavra. Então, seja justo, seja honesto diante de Deus, diante dos homens, e Deus vai te honrar, tá bom? Confia na providência do Senhor. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Então, você está vendo algum parente seu que está passando uma situação, ele está difícil, teve que vender as terras, está colocando a casa à venda? Não faz isso. Compra a casa dele, honra as dívidas do seu próximo e, no amor, dá conselho para ele, ensina ele se foi alguma coisa, uma decisão errada que ele tomou, que ele perdeu aquela terra ou vendeu a casa. Dá conselho no amor, mas ajuda, tá? Tem muita pessoa que vê assim o irmão passando necessidade e fala, bem feito, quem mandou eu fazer a coisa errada, né? Eu avisei ele para não fazer isso, ele foi aí e fez. Mas aqui Deus está mandando você resgatar, tá? É obrigação nossa de parente ajudar os nossos parentes, tá bom? Deus se agrada de quem ajuda seu irmão, ajuda seus pais, ajuda seus filhos. Dá conselho sim, mas se a pessoa não deu ouvidos a você e se atrapalhou, se complicou, ajuda, tá bom? Não fica falando assim, eu te avisei, tal, essas coisas. Não, ajuda primeiro, tá bom? Depois no amor, aí mostra na palavra, fala, olha, Deus ensina que tem que fazer assim e tal. No amor, tá bom? Aí a pessoa vai ficar grata a você, porque você ajudou ela e ela vai dar ouvidos os seus conselhos daqui para frente, tá bom? E se alguém não tiver resgatador, porém, a sua mão alcançar e achar o que basta para seu resgate, então contará os anos desde a sua venda e o que ficar restituirá ao homem, a quem o vendeu, e tornará a sua possessão. Se a pessoa for só ele Deus, né? Que, né? Santo é Deus, e não tiver nenhum resgatador, nenhum parente que tem uma condição melhor para te ajudar, joelho no chão, meu irmão, não tem outra coisa para você fazer. Joelho no chão, vai, procura serviço, vai juntando renda até você pagar suas dívidas. E você vai ser honrado, tá bom? Deus vai te ajudar, tá bom? Confia em Deus, Ele te ajuda. Você não está sozinho, tá? Jesus Cristo está do seu lado aí. Oração, Ele quer te ajudar, tá bom? Mas se a sua mão não alcançar o que basta para restituir-lhe, então o que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá e ele tornará a sua possessão. Se não teve acordo, você não conseguiu, perdeu suas terras, você não tinha fé em Jesus Cristo ainda, você não orou, você não teve sabedoria para administrar a sua renda, fique em paz. Deus está vendo a sua situação. Vai chegar o ano da libertação na tua vida. Começa a buscar hoje a Deus, começa a buscar em oração,
jejum, leitura da palavra, mudança de vida, honra o teu próximo, ajuda o teu próximo, tua família, trabalha, se esforça e Deus vai te honrar e vai te abençoar. Você vai recuperar o que você perdeu e você vai ser que nem Jó, né? Deus vai te dar o dobro, tá bom? Então fique em paz. Corre atrás, faz a tua parte que Deus vai fazer a parte dele, tá? Vai chegar o ano da libertação na tua vida, tá bom? O ano da libertação começa quando a gente aceita Jesus Cristo. Aceita Jesus Cristo hoje e você vai ver mudanças na sua vida, tá bom? E quando alguém vender uma casa de moradia na cidade murada, então a pode resgatar até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate. Mas se, passando-se-lhe um ano inteiro, ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro, em perpetuidade ficará ao que a comprou, pelas suas gerações, não sairá no jubileu. Então, quando naquela época eles compravam em cidades muradas, né? Se passasse um ano e ninguém resgatasse, aquela casa podia ficar para sempre para aquela pessoa. Era propriedade, era para sempre, perpétuo. Era a única exceção. Tudo no campo, ou se foi cidades que não fossem moradas, que não tivesse proteção, assim, da cidade, né? Deus que protegia, é Deus que garantia a proteção e a distribuição de terras naquele lugar. Mas em cidade morada, aí Deus permitia que a pessoa fosse proprietária para sempre. Mas as casas das aldeias que não têm muro em roda serão estimadas como o campo da terra, para elas haverá resgate, e sairão no jubileu. Mas no tocante às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão, direito perpétuo de resgate terão os levitas. O levita, ele podia resgatar a qualquer momento a casa, tanto se fosse na cidade morada ou não, né? É uma exceção também, né? O sacerdote tinha tanta função, tanta dor de cabeça, né? Tinha que ter uma vantagem, né? Glória a Deus. Então, é que Deus garantiu para os levitas que a qualquer momento eles podiam resgatar a sua propriedade na cidade morada. Mas o campo do arrebalde das suas cidades não se venderá, porque eles a possessão perpétua. E quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então o sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. Não temerás, não tomarás dele usura, nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Ó, misericórdia, Deus ensinando o povo a ter misericórdia, né? Não era para cobrar eles com usura, era para manter eles na casa, né, como servos, mas pagando o salário certinho, honrando eles, porque podia eles estavam pobres, né? Podia ser você, né? Então ajuda o teu próximo, você não sabe o dia de amanhã, né? Então vamos tomar cuidado, tá bom? Vê alguém passando a necessidade, tem condição de ajudar, de dar um emprego para essa pessoa, dá um emprego para a pessoa, tá bom? Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás o teu manjar por interesse. E faz por amor, não com interesse de depois quando ele estiver bem ele vai me pagar de novo. Não é assim que funciona com Deus não, né? Deus deu Jesus Cristo para nós a salvação de graça. Então não faça nada esperando em troca. A gente não tem como retribuir esse amor que Deus deu por nós, né? Ele deu por graça, por amor para nós. Então não tem como a gente. Ele não fez com interesse que a gente vai dar alguma coisa de volta para ele, né? A gente não tem como pagar essa dívida. Santo Deus. Então ajuda o teu próximo, tá bom? Sem interesse, tá? Sem querer pegar de volta depois. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar terra de Canaã, para ser vosso Deus. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e se vender a ti, não o farás servir serviço de escravo, como jornaleiro, como peregrino, estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então sairá do teu serviço, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família, a possessão de seus pais tornará. Porque não são meus servos, que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como se vendem os escravos, né? Porque Deus não tirou eles do Egito da escravidão para eles fazerem escravos uns com os outros, né? Não, era para ter direitos, era para ter contratar como funcionário, né? Não te assenhorarás dele com rigor, mas do teu Deus terás temor. Então, ó, patrões aí, né? Temam a Deus, tá? Não é porque é teu funcionário que você vai tratar mal. Aqui Deus está ensinando que tem que tratar bem, tá? Então, donos de empresas, empresários, vamos tratar bem os funcionários, tá bom? E os funcionários honrem seus patrões como se você estivesse fazendo um serviço para Deus. É assim que Deus nos ensina, tá? E os patrões ensinam seus funcionários com pé de igualdade, tá?
com humildade, com amor. E quando a teu escravo ou a tua escrava que tiverdes serão das gentes que estão ao redor de vós, deles comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas gerações que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. Então, dos outros povos eles podiam ter escravos, né? E como em vídeos passados a gente já estudou que a escravidão lá em Jerusalém, com os judeus, né, com o povo de Deus, era melhor que muito gente que trabalha hoje aí, né? Eles recebiam meio salário, tinham alimentação, tanto que eles até pediam para poder continuar trabalhando lá, né? Aí furava a orelha, aí eles no ano do jubileu eles não precisavam ser libertos, eles continuavam sendo escravos, né? Porque eles queriam ser escravos, porque valia a pena naquela época, tá? Não era uma escravidão que você não ganhava nada, né? Você ganhava meio salário, e ainda tinha direito à comida e ainda o amor dos seus senhores, né? Não era escravidão que nem aconteceu aqui no Brasil de bater, de chicotada, de torturar, não. Era no amor, né? Porque Deus ensinou o amor, né? E possuí-los, eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão perpetuamente. Os fareis servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um sobre o seu irmão, não vos assenhorareis dele com rigor. E quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem dos estrangeiros, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará, ou seu tio, ou seu filho, ou seu tio resgatará, ou um dos seus parentes, da sua família, o resgatará, ou se resgatará a si mesmo, e contará com aquele que o comprou, desde o ano que se vendeu a ele até o ano do jubileu, e o dinheiro da sua venda será conforme o número dos anos, conforme os dias de um jornaleiro estará com ele. Se ainda muitos anos faltarem, proporcionalmente a eles restituirá do dinheiro pelo qual foi vendido o seu resgate. E se ainda restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contar com ele segundo os seus anos, restituirá o seu resgate. Como jornaleiro de ano em ano estará com ele, não se assenhorará sobre ele, com rigor, diante dos teus olhos. E se desta sorte se não resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele, porque os filhos de Israel me serão servos. Meus servos são eles, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Glória a Deus. Então, na parte da escravidão, funcionava da mesma coisa das terras, né? Se faltava muitos anos para o jubileu e fosse fazer o resgate, tinha que se pagar uma quantia maior. Se faltasse poucos anos, pagava a quantia proporcional aos anos para chegar ao ano do jubileu. E no jubileu, todos eram libertos. Glória a Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio, anunciou o evangelho da graça, o ano aceitável. Todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador é aceito diante do Pai. E essa é a obra de libertação que Jesus Cristo veio fazer na cruz, representado no ano do jubileu. E na sua volta gloriosa, seremos libertos para sempre. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Jesus enxugará de nós toda lágrima. Não vai ter mais pecado. O inimigo vai estar preso. Então, por 1000 anos seremos libertos. Vai ser um ano de libertação para sempre, tá bom? Então, o vídeo fica por aqui. Vamos fazer uma oração para agradecer ao nosso Deus por essa obra maravilhosa que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Pai Santo que habita no céu, graças te damos por mais este vídeo de hoje, que nós aprendemos sobre o ano do jubileu, o ano aceitável de Deus, o ano da liberdade. E o teu Filho amado que o Senhor mandou para nos salvar, ele veio pelo amor e nos libertou de toda a opressão do mal, de todo o pecado. E a todos aqueles que aceitaram o seu Filho como Salvador, foram libertos das amarras do pecado e foram libertos da morte. E nós temos direito à vida eterna. E obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que nossos corações estejam sempre abertos para ti e que o Senhor possa sempre nos guiar pelo teu Espírito Santo. Te agradecemos por tudo, Pai Santo. Em nome de teu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Obrigado a todos que assistiram este vídeo. Deus abençoe a vida de todos vocês. Glória a Deus por mim e pela minha família. E Deus seja eternamente louvado em nome do Senhor Jesus.